Apostas Mescla 2024. Todos os anos, desde que a Mescla surgiu, lá em 2016, a gente lê um monte de relatório de tendências que as grandes agências soltam, observa os sinais de mudança no mundo, cruza com o contexto atual e faz uma lista de apostas, de movimentos de mudança que vão crescer ao longo do ano por aqui. São mercados que a gente escolhe e sempre fez em formato de card e texto lá no Instagram. Esse ano a gente decidiu fazer diferente. Fizemos um podcast pela primeira vez, um videocast, nossa estreia. E hoje a gente vai trazer algumas apostas para 2024 em alguns mercados, como saúde, beleza, bem-estar, turismo e hospitalidade, estilo de vida, carreiras, entre outros. Eu sou Rosa Ferro, sou produtora de conteúdo da Mescla e pesquisadora. Aqui está a Renata Mendonça, que é a Head de Tendência de Mescla, especialista no assunto, e ela é quem vai nos guiar nessa jornada pelas apostas Mesclas de 2024. E aí, Renata, logo de cara, eu quero saber sobre tendências. E eu sei que tem alguns movimentos macros que mudam o mundo nesse momento. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, que permeiam todas as apostas que a gente vai trazer hoje aqui. Eu acho que é interessante a gente entrar de fato nas tendências. Quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, entender que quando a gente estuda tendências, a gente estuda os comportamentos, né, as mudanças do comportamento do consumidor, e a gente observa duas coisas principais, que é o contexto que a gente está inserido e também a necessidade das pessoas. Então, acho que são onde a gente inicia esse processo. E é sempre interessante, né, para a gente conseguir entender para onde estamos indo, como estamos hoje. Né? E quando a gente olha ao redor, a gente vê alguns sinais de comportamento que estão ficando mais fortes, estão mais evidentes, que estão sendo transversais e que impactam todos os setores que a gente precisa ficar atento. E eu acho que a primeira coisa, né, a gente está vivendo aí um momento meio que de policrises. Eu acho que vale a pena a gente compreender isso para poder compreender as coisas que a gente vai falar hoje. Então, a gente antes vivia separadamente, né? Uma crise ambiental, separadamente uma guerra. Uma coisa econômica, um problema econômico. Hoje tudo acontece ao mesmo tempo em todo lugar. E muitas vezes interligados. Então, às vezes, o problema econômico está ligado com o problema ambiental, que está ligado com o problema político, e assim por diante. Então, o presente está uma coisa meio opressiva, né? Eu acho que as pessoas estão se sentindo opressivas, estão um pouco paralisadas, sem saber o que é que eu faço, né? Para onde eu vou a partir daqui. Isso gera vários efeitos, né? Que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, é importante entender esse contexto e, a partir dali, qual é a necessidade humana, né? Para onde a gente vai. Então, tem alguns pontos que a gente vai tocar. Eu acho que um deles é essa coisa das indulgências, né? Neo-hedonismo, que a gente está chamando. Então, exatamente, o presente está meio difícil. O que é que a gente faz para lidar com ele? A gente quer os presentinhos, né? A gente quer as indulgências. E a gente quer isso muito rápido, né? A história da geração dopamina que o pessoal tá falando tanto. Então, a gente tem uma busca ali pelo prazer, seja na comida, seja na viagem, seja num relacionamento, seja se dando presentes, numa compra, ou presenteando outra pessoa. Então, a gente tem esse impulso ali do prazer, tá? Uma busca do prazer. Isso tem os efeitos positivos, claro, mas também tem os efeitos negativos. Exatamente. Tudo então, tem dois lados. Quando vira aí o processo compulsivo, né? Então, a gente consegue perder um controle um pouco das coisas. Um outro ponto aí são duas coisas que caminham para lados diferentes. A gente vê a evolução tecnológica, né? Muito grande. Todo mundo acompanhou o bombardeio da inteligência artificial em 2023. Isso vai estar cada vez mais presente na vida da gente. E a nossa também, né? E melhorando. Perfeito. A perfeição vai ser cada vez melhor. Isso. É porque antes a gente falava da tecnologia, parecia uma coisa muito distante. E eu acho que em 2023, né, com as ferramentas que apareceram, como o ChatGPT da vida, ou do Google, o que quer que seja, deu essa sensação de ser acessível para as pessoas. Então, agora eu posso pegar na inteligência artificial, né? Ela se materializou e se tornou acessível. Qualquer pessoa pode entrar lá e utilizar. E ter o resultado. Então, a gente vê esse avanço tecnológico muito grande e isso dentro da realidade das pessoas hoje. Então, principalmente no mundo do trabalho, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e o quanto isso está sendo uma mudança gigantesca que a gente precisa adaptar. Por um outro lado, é tanta tecnologia,
o tempo todo, tecnologia, que a gente está buscando um certo acolhimento, né? A gente está pedindo humanização em determinadas coisas. Então, o toque do humano, essa coisa do olho no olho, esse cuidado, né, que a gente precisa ter, seja marcas tendo com pessoas ou pessoas com pessoas, tem sido uma necessidade humana que a gente precisa ali prestar atenção. Então, da mesma forma que a gente cresce para um lado com a tecnologia, a gente faz um resgate aí da parte do humano, né, do que a gente tem para oferecer. Um outro ponto, quando a gente fala assim, do presente sofrido, né, essa coisa de... As pessoas estão tão desiludidas hoje que elas estão começando a colocar a esperança no futuro. E aí a gente vem com a história da esperança ativa, né? A esperança ativa como uma tendência e principalmente de entender que para a gente poder moldar esse futuro, a gente vai precisar... E aí é onde vem, a gente precisa tá bem e otimista para mudar um futuro desejável, mas ao mesmo tempo a gente está num espiral de atraso, de coisa acontecendo ao mesmo tempo, então é muito difícil ficar desconfortável e ficar bem com o desconforto. Não, eu acho que vai ficar mais claro para as pessoas que a realidade tá difícil, tá? Então a gente vai passar ali, talvez em algum momento dessa coisa do escapismo, né, que as pessoas estão buscando, muito escape bons em viagens, quando a gente vê o mercado crescendo, mas escape ruins na parte de consumo de drogas, né? Então a gente vê aumento do alcoolismo, aumento de consumo de drogas psicoativas, coisas nesse sentido, que as pessoas querendo escapar. Mas em algum momento eu acho que a gente precisa ter a consciência que eu preciso agir hoje para poder o futuro ser melhor do que está sendo hoje. Uhum. Então eu acho que ter essa coisa da esperança ativa é um ponto importante que a gente precisa... E aí bate também na história da sustentabilidade, né? Todo mundo acho que está sentindo os efeitos das mudanças climáticas, não adianta negar. E os 60 graus, né? Até 40 graus. 60 graus, a sensação térmica no Rio de Janeiro, mas se você for para o hemisfério norte, nevasca, frio absurdo. E é onda de calor e onda de frio absurdo, e esses são os efeitos climáticos, porque justamente pela trás a gente não pensou ou não agiu, né? A gente até pensou, porque tem uma galera que falava, mas não agiu como deveria. Já há algumas décadas, né? Tem uma galera falando onde é que a gente ia chegar. Sobre a questão da sustentabilidade, eu acho que todo mundo está sentindo o tema sendo falado em diversas vertentes, mas eu acho que agora vai ter uma virada de chave, né? Que não dá mais para ser só o marketing, né? Não dá para ser só mais, eu sou uma empresa sustentável, ou eu tenho práticas sustentáveis. O Euromonitor, né? Ele trouxe um dado que mais de 60% das pessoas tiveram alguma atitude em prol da sustentabilidade no ano passado. Mas elas não sentiram o retorno. Por quê? Porque assim vão precisar ser feitas coisas maiores, né? A gente precisa ter ações mais efetivas, mais direcionadas, mais estratégicas, tanto em nível de governo, falando, como também empresas agindo mais diretamente e nós, como cidadãos, e também como consumidores mais conscientes das nossas decisões. Então, eu acho que é uma coisa mais, como eu posso dizer, que vai englobar todo mundo, não é responsabilidade só de ninguém, né? Ou todo mundo vai pegar o que lhe cabe e tentar trabalhar, ou a gente realmente não vai evoluir. E eu fico brincando direto, né, que a gente está à beira de um cataclismo. Pode acontecer mesmo a qualquer momento, não é brincadeira não, é sério. Então, dado essa explanação sobre esses comportamentos, esses movimentos que cruzam todas as tendências que a gente vai fazer as apostas agora, eu vou buscar a primeira aposta que a gente pode trazer, que é no universo da beleza. Que aí cruza com saúde também, porque quando a gente leu, a gente ficou, a gente encaixa isso na beleza ou na saúde? E aí a gente decidiu encaixar na beleza, mas ela tem um quê de saúde também, não é isso? Que é essa Neuroglow. Exatamente. A gente está vendo agora que antes a gente só passava, né, o produtozinho, esperava fazer o efeito e tá com o cabelo bonito, a pele bonita e tal. E esperava o efeito só do produto. E agora a gente está indo além, a gente quer uma coisa que una o físico com o mental, né? Porque todos nós estamos meio perturbados, né? A verdade é essa. Então, tudo que puder trazer pra gente a sensação de bem-estar, fora, né, o físico, vai ter uma aceitação melhor do mercado. Então, hoje tem marcas que estão pensando que a substância que pode naquele produto pode causar também um efeito de bem-estar, um efeito mental. Então, chama até de psicocosmética, é uma coisa assim, eu até esquecido agora do nome. Eu acho que é uma coisa assim mesmo. Que
que tá relacionado Psicodermatologia. psicodermatologia, que é essa junção exatamente do produto com algumas sensações no estado mental que as pessoas vão ter. E aí tem essa união, né, do físico-mental, e eu acho que o consumidor vai cada vez mais exigir isso, e quem está prestando atenção, as marcas principalmente, vão ter resultados melhores. Claro que pode ser dentro do próprio produto, né, um cheiro, né, eu coloco ali, fora o tratamento, vou ter um cheiro de lavanda que vai trazer um relaxamento, que vai... Mas também outras iniciativas, né? Pode ser algum encontro de comunidade, que pode ser também algum tipo de campanha, algum tipo de suporte. Então, é como a marca pode ajudar as pessoas nesse bem-estar físico e no bem-estar mental. Né? Tipo, uma coisa mais holística mesmo. Uma coisa mais holística. E aí, como vocês viram, né? Relaciona beleza, mas também tem um aspecto de saúde envolvido. Exatamente. Então, assim, as tendências, elas mesmas que se interligam entre segmentos. Uma percepção que a gente vem tendo, que a gente até conversa sobre isso, é que grandes movimentos agora não acontecem. A gente vai vendo novos aspectos de um grande movimento que aconteceu. Eu me lembro que lá em 2016, quando a gente fez as primeiras apostas, tem coisa que estava reverberando até hoje. E não tem grandes mudanças. Tem implementações que vão evoluindo aquele movimento que rolou lá atrás. Isso. Pra ser verdade, quando a gente estuda tendências, né? E aí vem de novo lá vai eu trazer a história de moda e tendência, a diferença, né? A moda são aquelas coisas que explodem rapidamente e da mesma forma que explodem, elas decaem. E as tendências são comportamentos de longo prazo. Na pandemia, a gente teve como se fosse uma pisada no acelerador. Então, se a gente tinha aí um horizonte de 10 anos para cumprir sobre determinadas coisas que iam acontecer, a gente, isso ia ser feito paulatinamente. É como se a pandemia tivesse acelerado em 2 anos os 10. Então, agora a gente meio que está buscando, deu um reset, né, uma acelerada grande, e agora a gente está buscando essa, como é que eu posso dizer, essa adaptação, né? Então, a gente está entendendo e evoluindo movimentos que já começaram lá atrás, dando um novo caráter, fazendo uma modificação para eles. Pronto. Então, a gente seguindo aqui dentro das nossas apostas, a gente falou de beleza, a beleza ligada à saúde, mas eu quero especificar agora, vamos especificar a saúde, as apostas de saúde. E aí, durante as nossas pesquisas, a gente vê muito a evolução, que na verdade é uma tendência ou uma contra-tendência. A tendência é a história do emagrecimento, né? O movimento da Ozempic aí alavancou diversos outros movimentos e a busca por esse emagrecimento, pelo corpo perfeito de novo, a magreza está em alta e muitas vezes assim descontrolada. Por outro lado, tem a contra-tendência, que é a busca pelo natural. A gente vai falar das duas coisas, mas vamos começar pela parte do emagrecimento a todo custo, né? Das drogas de emagrecimento que estão ganhando cada vez mais mercado, cada vez mais pessoas usando. Isso. Tem os pesquisadores estão chamando do efeito cascata Ozempic, né? Ozempic é uma substância, a gente tem outros derivados, outros medicamentos também, que estão sendo utilizados para o emagrecimento. E para se ter uma noção, né, até nos Estados Unidos, agora academias estão colocando médicos dentro da academia para receitar Ozempic. Então, assim... Ou variantes da Ozempic. Ou variantes falar Ozempic, mas leva aí o Saxenda, o Vectose... Então, assim, é um efeito muito rápido, né, dessa busca, de novo, pelo emagrecimento. E a gente vê não só essas drogas sendo utilizadas, né, mas se a gente prestar atenção na rede social, são os programas de treino metabólico, perca o peso, né, em 20 minutos você vai... Esse parece demais, lá no aparelho tem um corpo perfeito. Então, assim, são várias fórmulas, né, e aí o efeito cascata, de novo, das pessoas nessa busca pelo emagrecimento. Um ponto que é importante de observar, que eu não vou ter o dado preciso, mas acho que mais de 60% da população hoje está acima do peso ou do sobrepeso, ou na obesidade. Isso realmente é uma questão de saúde, se brincar de saúde pública. 56,8% da população com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade, que significa que é um IMC acima de 25. Isso assim, causa vários efeitos na saúde, né? Como a questão da pressão alta, diabetes, problemas cardíacos. Então, a gente tem uma questão de saúde que precisa ser observada, né? A pergunta é, qual é a melhor forma de fazer isso? Claro, hoje, se a gente tem drogas que podem ajudar a facilitar, precisa ser acompanhada. E o que a gente percebe, né, eu acho que muita gente vai dizer que
pessoas simplesmente vão na farmácia, compram, e toma. se aplicam e ninguém sabe as consequências disso a longo prazo. Então, eu tenho muito medo dessas consequências no futuro, porque eu acho que não tem essa coisa a longo prazo ainda. Então, Inclusive, como é uma droga que ainda vai ser estudado os efeitos, né? Então, a gente ainda vai descobrir mais sobre as próprias drogas no futuro. E até que ponto, quando a gente para de tomar, se não vem de novo tudo? Porque esse lance, que aquelas Sibutramina, quem é das antigas aí vai lembrar, Sibutramina, essas coisas, que era isso, você perdia o apetite, ficava no mal da peste, no meu caso era um mau humor grande. Quando eu já fiz essa gerência toda. Aí tinha que tomar um remédio para não ter o mau humor, então era um remédio associado, mas aí tudo bem, naquela época ficava magra, mas quando você parava, voltava tudo de novo. E aí eu acho que parte também do trabalho que a gente tem que ter de reeducação, né, que não é fácil. Então, a coisa mais importante é que não é que a gente não vai cuidar das pessoas, cuidar do sobrepeso, cuidar da obesidade, mas é como a gente vai fazer isso de uma forma que seja saudável, né, para todo mundo. E as pessoas também compreenderem que elas precisam do suporte de um profissional. E, de novo, não é só tomar medicação, ali tem todo às vezes, um suporte psicológico, um nutricional, ou de um médico. Então, são muitas coisas envolvidas para que você realmente mude seu estilo de vida. Então, eu acho que isso é um ponto. E, assim, a gente vai vendo outras variações. Vai aparecendo os remédios naturais que fazem o efeito dosentante sem Então, assim, a gente está sendo bombardeado, né? Acho que todo mundo hoje, na rede social hoje, vê essa questão muito forte, seja dos treinos, seja de suplementos, seja das próprias medicações. Inclusive, tem uma medicação agora que muda até o mercado da medicina, que está comprando não mais na farmácia, mas na própria origem, né? Saiu semana passada, se não me engano, essa informação, não estou lembrada agora qual a substância, me desculpem, mas é uma das variações, né? Que o próprio laboratório vai começar a vender direto final. D2C, né? Direct to Consumer. Isso. E aí é outro movimento de mercado que a gente precisa estar atento. Então, resumindo aqui, todo mundo esse ano vai ser muito bombardeado com o corpo perfeito, dietas e medicações alternativas para emagrecimento. Então, emagrecimento vai ser uma pauta muito grande esse ano. Mas, assim, aí em contraponto... aí vem a contratendência. A gente já vinha no movimento de um tempo pra cá também, que era do body positive, de alta aceitação. Alta aceitação do corpo natural, todo mundo bem. Isso. E a eliminação dos filtros, que também faz com que a gente tenha uma imagem distorcida de nós mesmos, né? A gente não se aceita como a gente é. E aí, esse movimento também cresce por outro lado. Então, a tendência e a contra-tendência coexistindo. Então, vai ter um movimento muito em busca do emagrecimento e esse movimento muito em busca do natural. Aí... Fala mais um pouquinho desse movimento. É interessante, né, as pessoas perceberem que toda vez que a gente estuda tendências, sempre vão ter as tendências opostas. Que é a tendência e a contratendência. E, de novo, quem tem um negócio, quando a gente vai fazer um estudo, uma coisa personalizada, você precisa entender que nem toda tendência é para você. Já começa por aí, né? Então, digamos, se eu tenho uma marca, faz sentido eu trabalhar mais a questão do emagrecimento, aquela coisa, ou faz mais sentido eu trabalhar na neutralidade corporal? Então, o empresário ali, ele vai ter que ter, né, esse direcionamento estratégico, entender qual tendência faz mais sentido para a marca dele e conversa melhor com a personalidade da marca dele. Então, assim, quando a gente vê as milhares, agora no começo do ano, tem várias, né? 10 tendências no segmento de saúde, 10 tendências... E a gente precisa entender que é legal a gente se atualizar e saber como a gente mesmo está falando aqui de alguns movimentos de mudança, mas é importante compreender qual a tendência que faz mais sentido para o seu negócio. E aí, voltando agora para a neutralidade corporal. A contratendência, essa coisa de emagrecimento, é a neutralidade corporal. Então, a gente vê aí as pessoas nesse processo de aceitação do corpo. A gente viu também, muito em 2023, a história do body shaming, né? E aí a mulher como ponto central disso. Que aí vem um machismo incutido e tudo isso. Né? Então, aí é uma discussão ainda mais profunda, que é quando o corpo da mulher é exposto. E os homens, eu estive agora com a BBB, que critica, que você tem o direito de criticar qualquer corpo feminino. Então... se aquele corpo realmente está bom, não está bom, cada um que sabe do seu próprio corpo, né? Então, a neutralidade corporal traz isso, é a gente nos aceitar com cada um no seu funcionamento, né? Cada um com suas dificuldades e limitações. E isso está sendo colocado por algumas, por exemplo, o Pinterest, né? Ele começou a bloquear determinadas coisas para o emagrecimento. Anúncios, campanhas... coisas nesse sentido, já para as pessoas já entrarem nessa pilha. Tem a história da Noruega também, porque aí vem também a distorção de imagem, porque os filtros, como a gente falou,
os filtros ajudam a gente a distorcer a imagem. Então, a Noruega, se essa imagem tiver retoque, o filtro tem que ser sinalizado para que o consumidor daquela informação saiba que aquilo ali não é real, aquilo ali teve um retoque. Isso. Né? E aí você vê que há o movimento de algumas atrizes, da Paula Oliveira, hoje... Foi extremamente criticada, né? Exatamente. Mas ela hoje não usa mais filtro, não usa mais retoque nas fotos. Então ela levantou essa bandeira mesmo e tá levando pedrada, mas tá aí, segurando firme a história. Enquanto eu fazia, né, a gente fazia esse levantamento, né, eu tava olhando a postagem que ela vai ser rainha de bateria. E as pessoas trazendo tanto a questão do corpo dela, né, e como também falando sobre que ela está velha para ser rainha de bateria. Então, além de tudo, ainda veio o preconceito etário das pessoas. Exatamente. Então, além de avaliar o corpo da mulher de todos os lados. De todos os lados. Então, a gente viu várias coisas nesse sentido. A gente também tem a cantora, né, Selena Gomez, que passou por um tratamento, né, tem uma questão autoimune, toma corticoides, e quem toma medicação sabe a dificuldade que tem com emagrecimento, que incha, e você não tem controle sobre aquilo, né? Então, ela não tem o controle sobre o corpo dela, e mesmo assim, ela está sendo rechaçada. E aí, ela tem se tornado uma porta-voz, né? Lançou agora uma campanha de biquíni, mostrando o corpo dela sem retoques, inclusive, né? Então, o corpo real, sem retoque de celulite, sem retoque das gordurinhas, né? Que as pessoas falam tanto, mas o corpo como ele é, né? E o corpo que ela tem, com todas as limitações que ela tem. Então, assim, essa questão da neutralidade corporal é um contraponto e cada pessoa vai pro seu lado, né? Exatamente. Então, dentro da saúde, a gente tem o efeito Ozempic, e o efeito em cadeia, Ozempic e a neutralidade corporal. As duas apostas que a gente faz para esse ano, assim, de assunto que vai render. Isso. E aí a gente pode passar para mais uma aposta, que é no segmento de moda. E aqui acho que é onde a sustentabilidade também entra com força, porque é uma das indústrias que mais polui no mundo. Isso, a indústria da moda está sendo, como é que se diz? Realmente questionada, né? Então, para todo lado, aí de novo se existe a tendência contra tendência, né? Que a gente vê o crescimento das fast fashions, né? Como a Shein ou a Shein, vai depender de como a gente queira falar, que apesar de produzir em excesso e estimular o consumo, ela torna a roupa acessível, que essa é outra discussão. Então, pessoas que não têm como pagar uma roupa sustentável, porque a gente sabe que é caro, se a gente vir para o linho, para o algodão, para tecidos que são mais, né, naturais, são roupas caras. Então, a Shein, ela dá essa acessibilidade para as pessoas de comprarem a roupa por 20, 30 reais que ela não teria em outra marca. Então, assim, tem esse contraponto que é importante a gente colocar. Mas aqui a gente vai destacar sobre essa busca por tecidos sustentáveis, por material sustentável, para que a moda se torne menos poluente. Isso. Então, a gente vê marcas que, por exemplo, tem agora a calça jeans, né? Que é totalmente biodegradável. Compostável. Porque, assim, a questão da moda não é só o final, né? Tipo assim, o excesso de roupas que estão sendo produzidas, consumidas e descartadas. Aí do processo de fabricação também é poluente. Então, exige, às vezes, muita água, né? O jeans exige muita água para fazer aquelas lavagens. Então, é todo um processo que precisa ser mudado. E outra, a moda, né, até agora, né, ainda tem esse apelo do consumo, né? Inclusive, tem marcas hoje que estão diminuindo a quantidade de desfiles. Não estão mais fazendo aqueles desfiles. Lá no blog da Mescla já tem, assim, durante o ano passado a gente trouxe o Slow Fashion, que é justamente essa diminuição de coleções, de peças mais duradouras e tal. Tem a Second Hand também, que aí tiver um movimento que cresce, o movimento de brechós e de roupas de segunda mão, que também está crescendo muito. Tem muita coisa no blog da Mescla sobre isso, que já é um movimento que a indústria da moda está buscando, e busca de tecidos de novas matérias-primas que não sejam tão poluentes, ou que diminuam o impacto da poluição. Dentro da moda também, eu vou puxar outro assunto aqui, certo? que é a história do... Ai, meu Deus, deixa eu achar aqui, o que era que eu tava... Eu vou dizer Craftcore. Aí eu queria que você explicasse o que é o Craftcore. Então, a gente traz ali aquele resgate que eu falei no começo da humanização, né? Então, a gente está querendo, de novo, voltar para o artesanal. Então, a gente vê essa questão do artesanal ganhando destaque na moda. Inclusive, eu estava vendo os desfiles agora, tá? A Semana de Moda de Paris. Tá tendo em Paris, mas é alta costura, eu acho. Isso. E aí, o desfile da Christian Dior
tá lá as rendas, os crochês lindos e maravilhosos no desfile de alta costura, né? E a gente aqui no Brasil, é até uma discussão que vale a pena trazer, a gente no Brasil tem, né, essa característica, né, tanto do artesanato como também da manualidade. Aqui em Alagoas a gente tem muito forte também. Muito forte. E inclusive, é uma discussão gigantesca que está havendo, porque quando você vai comprar do artesão local, né, as pessoas às vezes não valorizam o artesão daqui. E aí você pega e compra ali uma marca de luxo, aposta daquilo e vende pelo quadriplica o preço e o povo compra. Eu tava até conversando, né, que é aquelas sandálias de couro que a gente compra, conhecida como showboy, né, que a gente compra aqui no mercado da produção por R$20. A Balenciaga lança vendendo muito mais caro. Então, assim, eu digo assim, $400 numa sandália que a gente compra por R$40, R$30 no mercado da produção. Então, o que é que dá esse peso? Eu sei que a marca é uma marca construída há muito tempo e é importante, mas por que a gente não valorizar os nossos artesãos, né? Aqui, eu acho que 2 semanas atrás, foi lançada a Nordeste, né? Acho que em um dos shoppings daqui. E a gente viu essa visibilidade dos nossos artesãos, das pessoas que têm a oferecer para a moda, né? Mostrar essa moda, tanto autoral daqui, trazendo a alagoanidade, como também esse resgate da manualidade, do crochê, da renda e os elementos que a gente pode traduzir. Então, é importante a gente observar esse movimento, de novo, da busca pelo artesanal, porque é tudo tão perfeitinho, né? E a gente quer essa coisa do, não tá aquela linhazinha tão certa, né? Às vezes tá uma cor que não... que torna único, né? Que torna único. Então, isso vai ganhando um valor muito grande e isso ganha uma projeção internacional e que a gente tem uma vocação natural aqui, tanto no Brasil quanto em Alagoas para isso. E a pergunta é como valorizar as nossas marcas, né? Para que elas se tornem, tenham essa projeção para o mundo, né? Que valorize realmente isso. Eu lembro que quando eu fui fazer meu intercâmbio fora, eu levei um presente para minha mãe, né? Minha mother lá. E aí eu fui no artesanato e comprei uma toalhinha que era de banheiro com o bordado filé. Eu levei aqueles jogo americano. De filé também. Filé. Levei, ela fez quadro, ela não usou, ela fez os quadros. E foi o que aconteceu comigo, ela achou uma coisa absurda colocar aquela toalhinha no banheiro. E aí ela colocou em cima do móvel, né, com uma coisa decorativa, e os objetos de decoração em cima da toalhinha, aí aquilo tinha um destaque diferente, porque tem esse cuidado com o artesanal, essa valorização muito mais do que aqui, muitas vezes no Brasil, no Nordeste e em Alagoas. Então só sobre moda, nossas apostas tanto o craft core, isso, que é essa manualidade, essa artesanal, como a história da busca por matéria-prima mais sustentável possível. A gente destacou os jeans compostáveis, biodegradáveis, esse tipo de coisa, que aí é uma coisa que está muito no início. Isso. E aí a gente vai para as apostas no turismo e hospitalidade, que é uma vocação local aqui muito grande, e a gente destacou 2 pontos aqui: viagens de aventura transformadoras e turismo de tela. Quero que você explique agora. Vamos lá. As viagens de aventura transformadora. Lembra a história do escapismo? Então, tem pessoas querendo viajar e ter um pouco de adrenalina, né? Então, lugares que oferecem algum tipo de passeio que mexam com o coração da gente é um ponto. Mas também pode ser lugares que levem a gente para um ambiente que seja mais ermo, né? Que você não tenha tanto contato com a natureza. Tenha mais contato com a natureza e que aquilo também vai ser, como paisagens com menos, como é que eu posso dizer, estruturas, são de aventura. Então, às vezes, você vai precisar escalar alguma coisa, fazer trilhas grandes, tudo no meio da natureza, e vai dar essa sensação de aventura. E isso também vem para o turismo de base comunitária, né? Que está envolvido nesse processo. Agora, em 2023, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem, que eu fui para o Chapada dos Veadeiros, e uma das várias cachoeiras que tinham lá era dentro de uma comunidade quilombola, né? Então, você junta as duas coisas, tanto a coisa de aventura, você vai lá no Pau de Arara, você escala, você faz toda a questão com a natureza, e ainda dentro de um turismo base comunitário, né? E aqui em Alagoas a gente tem algumas... Tem muito aqui, tem alguns movimentos surgindo, né? A Mescla mesmo fez um final de ano, que foi visitar Santana do Mundaú, tomar um banho de cachoeira, visitar as comunidades quilombolas para ver o artesanato. Depois fomos almoçar num restaurante tipicamente
afro-indígena, que é muito famosa, a Mãe Neide, e depois fomos no Quilombo, e aí fizemos a visita também toda cultural, com uma pessoa, um guia local, explicando a força e o movimento de cada um ali, a importância daquele local. Então, a gente tem muito assim, e tem vários outros roteiros que podem ser feitos assim, que a comunidade recebe, a cozinha para você, e tudo isso, e nossa aposta é que esse movimento se intensifique em 2024. A ideia é que ele realmente cresça e, de novo, né, ele junta com essa necessidade da gente de pausar, né, ter uma desconexão, ter um momento de relaxamento e sair meio que da Matrix. Então, ele traz diversos comportamentos para dentro dessa tendência, né, diversas necessidades nossas. E o outro que é o turismo de tela, né, vamos lá, o que é o turismo de tela? Nós somos influenciados pelas coisas que assistimos e vemos e acompanhamos. Então, isso vai desde o cinema ou das séries. Então, a gente vê que, por exemplo, a série Emily Paris, né, fez crescer o turismo ainda mais em Paris. Se eu não me engano, é a cidade mais visitada do mundo, se eu não me engano. É isso mesmo. Né? Então, fez ainda crescer pelos pontos, né, que ela passa, os lugares que ela... Como também a série Valéria, que passa em Madrid, né? Também as pessoas querem saber quais são os pontos. O audiovisual impactando mesmo o turismo. O Outlander, né, que é outra série, que levou as pessoas à Escócia. Então, a gente tem essa influência de filmes e séries, as pessoas querem descobrir aqueles lugares que às vezes não estavam no radar. Claro que tem cidades como Paris, né, que já eram conhecidas pelo turismo, mas tem outras que não eram tão... Irlanda do Norte, né? Game of Thrones, né? Eu tive a oportunidade de fazer a visita de Game of Thrones lá. Do Norte, que ninguém nem pensava em ir. Vai no Reino Unido, vai no máximo na Escócia e na Inglaterra. Fui visitar a caverna que ela teve o parto lá daquela bichinho ruim lá. Pois é. E foi, tipo, excelente. E outro ponto é a tela do nosso celular, né? Então, a gente é bombardeado pelas redes sociais e cada vez mais a gente vê postagens, né? Sobre, principalmente quem gosta de turismo, que já acompanha, né? E vai sempre recebendo anúncios ou sendo impactado por conteúdos de pessoas que falam sobre viagens. E muitas vezes a gente tem acesso a esses lugares que não são móveis, né? Então, hoje... inclusive, a gente fez uma entrevista recente, né, para um trabalho que fizemos com turistas, e boa parte dos turistas, a forma que descobriu Maceió foi por Instagram de amigos. Amigos que estavam aqui, postaram, né, que estavam em Maceió, e as pessoas são influenciadas tanto por quem cerca, como também pelos blogueiros e pessoas nesse sentido. Então, por exemplo, tem ilhas agora na Grécia, que em vez de você ir para Santorini, para não sei o quê, que são as mais conhecidas, tem ilhas menores ficando mais conhecidas, porque alguém está dando dicas. Vá para esse lugar que não tem tanta gente, que você vai curtir tanto, é tão bonito quanto. Então, agora, né, as telas, seja o cinema, seja lá os streamings, como também o nosso celular, influenciando as nossas decisões de destinos turísticos. Isso a gente... E a tectonização de turismo também está muito forte dentro disso aqui. Então, dentro do turismo, a gente tem tanto o turismo de base comunitária, o turismo de aventura, de desconexão, esse tipo de turismo, mas que envolve a base comunitária, com esse turismo de telas, que é justamente essa influência das telas, seja dentro do audiovisual, seja dentro das redes sociais. É isso. Isso é um ponto, eu acho que vale a pena até o governo mesmo prestar atenção, né? Como é que eu posso inserir o meu local dentro de uma série, dentro de um filme, ou até criar uma estratégia para que pessoas visitem aqui e falem mais sobre o lugar. Acho que esse é um ponto que deve ser observado. E empresas também turísticas, né? Como é que eu posso utilizar isso a meu favor? Temos vários segmentos a partir de agora, e agora, neste momento, com a presença de mais um mescla, que é o Salve Carnaúba. E hoje em dia a gente vai discutir carreira e emprego e profissão. E lá para frente a gente vai discutir estilo de vida. Mas a gente vai começar com o assunto mais sério, que é carreira e profissão. Eu quero que você introduza os assuntos. Tá. Então, primeiramente é prazer estar com duas beldades aqui, né? Duas queridas. Fazendo esse bate-papo, acho que é muito bacana, né? Esse momento Framescla também, outros formatos para conversar com o nosso público. E aí, quando a gente fala dessa temática, né, de profissões, carreira, empregabilidade, tem 3 temas que estão cada vez mais frequentes, né? Que é a questão do neném, né? Então, cada vez mais tem números tratando sobre esse ponto. E eu acho que a gente tem que analisar também os aspectos que envolvem
Brasil e o nosso estado. Tem a questão da alfabetização digital para o trabalho, né, que também tem uma influência significativa independente da idade, no final das contas, e, por fim, a questão da descentralização do trabalho, que eu acredito que a gente pode trazer mais informações aí desses 3 pontos junto com o Renato. Né, Renato? Isso agora pra mim. Vamos lá, a gente está vendo essa discussão de novo, né? O tema neném não necessariamente ele é um assunto novo. Ele é um assunto que não vai. Mas a gente percebe que está tendo uma preocupação maior a partir do momento que esses números crescem, né? E cada vez há um desengajamento entre gerações. Então, apesar da gente estudar a tendência de uma forma macro, a gente tem divisões de gerações, né? Então, a gente tem lá os boomers, a gente tem os millennials. Inclusive, eu acho que na carreira é a coisa que mais marca esse conflito de gerações. O ponto de fricção, né? Existe o ponto de fricção de gerações nas carreiras, porque a gente compreende o trabalho de formas diferentes, né? A gente deseja atuar de formas diferentes. Então, muda muito de geração para geração os comportamentos. Sendo que agora a gente tem 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Se não me engano, são 5 agora. Pela primeira vez, eu acho que essa quantidade de geração ao mesmo tempo no mercado. Então, também agrava esse conflito. Isso, então são pessoas com mentalidades diferentes, tendo que interagir. E a questão, principalmente, que está sendo discutida, né, que os neném estão aí dentro da geração Z, né, o pessoal que a gente for pensar aí, está no final da adolescência, indo aí para perto já dos 30 anos, talvez 28, eu não consigo fazer o recorte exato agora da geração, mas está aí, os começos dos 20 anos, final da adolescência, e essa desconexão com o formato de trabalho que é hoje. Então, e o formato educacional, né? Então, a gente vê 2 problemas muito grandes aí, né? Então, a forma como a educação está sendo colocada, né? Os formatos educacionais não estão atraindo mais essas pessoas. Então, o ensino formal, né? As faculdades e coisas nesse sentido, como também os formatos de trabalho. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa falando, eu vou colocar lá um joguinho na minha empresa, isso vai atrair uma pessoa da geração Z, quando na verdade ele quer flexibilidade de trabalho. Não quer nem ir para o local de trabalho. Porque é um trabalho remoto, né? Então, realmente entender o que as gerações querem e tentar fazer, né, formatos de trabalho diferentes para atender diferentes gerações. Então, eu acredito, então, que a gente chega num ponto que o neném foi mudando também de característica, porque lá no começo, quando a gente falava dos neném, a gente falava que eram aquelas pessoas que não tinham o acesso à educação, à qualificação, e não conseguiam nem continuar a estudar e nem trabalhavam. E hoje a gente vê também por falta de opções ou por falta de match ou de interesse com o estudo e com o mercado de trabalho. Isso. Podemos dizer dessa forma? Podemos. E outro ponto interessante é porque a gente precisa ver como é que está sendo feita essa pesquisa. Porque talvez, né, você fala assim, não tem trabalho, mas se a gente vai observar apenas o trabalho formal, na hora que a gente está pesquisando, né, você está trabalhando, porque hoje existe um grupo de pessoas falando que essas pessoas, geração Z, estão investindo nos empregos da internet, né? Então são pessoas que estão trabalhando de forma autônoma, criando os próprios conteúdos, vendendo coisas na internet, e a partir desse momento ele está criando o formato de trabalho que ele gostaria de ter. Não necessariamente está com o CNPJ aberto, né? Não necessariamente está com a carteira assinada. Então tem como contabilizar isso. E aí vem um ponto que eu trago muito, essa questão de como os governos também estão se adaptando a esse novo formato, né? A gente atua bastante com essa pegada de atuação na gestão pública. E como é que os governos vão se entender dentro desse novo contexto de vivência de mundo? Onde vem, né? As tendências, elas acabam surgindo e vão impactar, como foi a questão do velho Uber, como foi... os governos tiveram que se adaptar. Será que os governos atuais, eles vão conseguir se adaptar a esse novo mundo que está surgindo? Então, é um gancho importante isso, porque é uma adaptação maior, né? Porque não, é o sistema educacional, Isso, o sistema de emprego formal, isso. Ou a forma de trabalho que tem que ser repensada, né? E eu acho que não tem uma resposta fácil também. Não. Então, eu acho que é a construção do caminho. No começo eu estava falando sobre como eu vou construir o futuro, né? A realidade agora está posta. Essa é a realidade, né? Que a gente tem uma geração que não está tendo interesse nem no formato educacional, nem no formato de trabalho.
sendo que vai ser a geração produtiva, né? Já está sendo a geração produtiva, né? Começando a entrar aí, ganhar o dinheiro dele, que a gente vai ver as outras tendências, como a questão da descentralização de trabalho. Então, a gente precisa observar como é que a gente vai trabalhar e criar essas estratégias de futuro, né? Então, a gente já tem o norte ali, a gente tem os sinais do que estão acontecendo, mas como é que a gente materializa isso? Como é que a gente cria estratégias e traz respostas? E não é uma resposta simples, nem uma resposta única, né? Não existe Tem que ter alternativa. isso ou aquilo, mas eu acho que é um grande processo de teste, validação e compreender para onde a gente está indo e o que é que atende tanto a geração lá do Boomer, seja o Milênio, seja a geração X, como também a geração Z e os alfas que daqui a pouco estão entrando também nesse processo. Já estão no processo educacional, né, no meio educacional, e daqui a pouco vão para o mercado de trabalho. Aí é que vai ser loucura mesmo, né? Quero estar vindo para ver. E aí a gente vai para a segunda tendência que a gente decidiu apostar aqui, que é a descentralização do trabalho. O que é que a gente pode trazer nisso? Uma coisa interessante que está acontecendo é que as pessoas hoje estão buscando essa coisa da renda extra, né? Então, às vezes eu tenho um trabalho de meio período, mas eu faço 1000 outras coisas. Tem os freelas, chamados freelas, ou até trabalho em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, hoje, antes, né, a gente tinha lá a pessoa que trabalhava o horário fixo num lugar só e tinha aquela renda, era tudo aquilo que ele tinha. E hoje não, a gente está mudando um pouco isso, né? Então, a gente tem uma pessoa que trabalha em 2, 3 lugares diferentes ao mesmo tempo, entregando lá os seus resultados, e ao mesmo tempo é a tentativa de ter a renda extra, né? De como é que eu posso realmente ganhar mais, já que o que está sendo posto para mim dentro do mercado formal não é o suficiente, muitas vezes, ou para me sustentar, ou até para ter esse crescimento mesmo financeiro que as pessoas desejam. É uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava falando com o Alan Nilson, que é dono de uma empresa de recrutamento, onde eu estava conversando com ele sobre esses temas. E uma coisa que ele disse que já existe um movimento realmente de pejotização, mas não é do empregador, e sim do empregado. É o empregado que está fazendo esse movimento, que antigamente era muito o empregador que não queria pagar direitos trabalhistas, a história do CLT, do 13º, da série, não sei o quê, e queria pejotificar o máximo. Mas agora, ele disse que é um movimento que está partindo do jovem, dos meninos que estão no mercado de trabalho agora. Então está muito ligado também a essa descentralização e essa busca de renda extra, porque você, sendo PJ, você pode atacar em várias frentes. Né? E não só ficar preso naquilo, né? É interessante que às vezes não é só uma questão financeira. É como se a juventude hoje ela quisesse testar interesses, né? Enquanto a geração da gente ainda é muito presa, né? E tem a dificuldade de transicionar a carreira, né? A gente de mudar, de como é que eu saio do canto para outro, que é a geração milênio. A geração Z não, eu tenho várias habilidades, eu gosto de coisas diferentes. Então, porque de manhã não posso fazer uma coisa e de tarde fazer outra totalmente diferente, né? Então, sei lá, de manhã eu vou ser fotógrafo, de tarde vou trabalhar com produtor de conteúdo. E até coisas que são até de lugares divergentes. Então, assim, é interessante observar que eles querem essa liberdade, né? Então, fazer o próprio horário também tá embutido. Tipo, isso não é um movimento separado, né? São vários elementos que compõem. Então, a gente sabe que talvez o processo do neném está aí, né, nessa mesma origem de comportamento, como também essa questão da descentralização. Então, eu não quero mais aquele local fixo, com todas as regras, que não me dá flexibilidade. Então, eu prefiro, às vezes, trabalhar apenas o horário num canto e ter possibilidade de fazer outras coisas e testar outras coisas também que eu goste, e até fazer essa transição mais fácil de carreira, que é difícil para outras gerações. E aí vem o desafio enquanto empresas, né? No sentido de como também se adaptar a isso, né? Porque, poxa, eu preciso de alguém full time, 8 horas de trabalho, atendimento no comércio, por exemplo. Como é que eu vou me adaptar a isso? Né? Como eu vou flexibilizar, talvez, meu atendimento, minha forma de me relacionar com essas pessoas. E eu vejo que a gente precisa cada vez mais compreender melhor como conduzir esse processo também dentro das organizações, né? Dentro das empresas. É realmente desafiador enquanto empresa, né? Enquanto empresário, mas o mercado é que está ditando isso, né? E cada um vai ter que se adaptar, né? Os modelos de negócio das empresas talvez tenham que se adaptar a esses novos formatos de como as pessoas querem trabalhar. Engraçado, tem o Dado Schneider, ele tem estudado sobre a geração Z e a interação da geração Z com outras gerações, né?
E às vezes ele fala assim, eu sou boomer. Então, boa parte dos boomers hoje são donos das empresas, né? Exato. E aí estão contratando essas pessoas mais jovens. E o boomer quer ser ouvido. E ele pergunta, não, mas você está ouvindo o que o Jay-Z quer? Porque eles não gostam dessas relações verticais, né? Eles querem esse contato mais horizontal, essa possibilidade de você não ter que falar com o seu chefe, o seu chefe falar com o chefe dele, para o seu chefe falar com o diretor. Ele quer ter a liberdade de falar diretamente com o diretor. Então, assim, é interessante esse estudo comportamental de geração e como isso é interessante, principalmente para o mundo do trabalho, né? Se você tem algum negócio ou atua dentro dessa parte, ou tem uma organização ou empresa mesmo, né? É interessante estudar gerações, né? E a partir disso, começar também a ter essa flexibilidade. Será que existem possibilidades de novos formatos de trabalho na minha empresa? Será que realmente precisa ser todo mundo, o tempo todo, às 8 horas? E aí vem outros movimentos ainda que eu acho que nem vale a pena tentar, a discussão vai ser maior, que é a diminuição do tempo de trabalho, né? Países que estão testando, trabalhando... E recentemente está entrando nisso. Trabalho, né? Que é esse trabalhar de segunda a quinta, né? Isso. Então, para as pessoas... É uma geração que entendeu que não quer trabalhar igual os pais, não quer morrer de trabalhar, percebeu que precisa dos momentos de descanso, até porque a gente tem uma aceleração constante de vida, então ele não quer o formato do trabalho dos pais, né? Então, a gente precisa prestar realmente atenção nisso e os empresários começarem a realmente identificar de novo a construção, né? Vamos construir hoje, testar hoje para colher as coisas no futuro. E nós, mais uma vez, milênios no meio desse conflito todo. É o milênio que apara a intermediação, falar em geração. É luta ser milênio. E aí a última tendência dentro desse segmento é a alfabetização digital no trabalho, que eu acho que é uma coisa de para ontem, né? Porque, como a gente falou no início também, a evolução tecnológica está avançando e a gente tem que preparar as pessoas para isso. E Rosa, não vejo grandes movimentos nesse sentido. A gente vê iniciativas. Mas, assim, uma política pública, alguma coisa, de vamos preparar as pessoas para lidar com a tecnologia. Não existe. Eu não vejo em lugar nenhum. E é uma preocupação. É interessante porque o que a gente está vendo é uma grande construção de ferramental e essas ferramentas sendo jogadas no mercado. Isso. Então, cada vez mais ferramentas, mas isso não está dando tempo, né, das pessoas aprenderem, não só aprender a ferramenta, mas assim, como eu posso utilizar isso no trabalho? Todas as ferramentas eu posso utilizar no meu trabalho? Porque às vezes você tem que aprender sobre o ChatGPT, mas será que para o meu trabalho, aquela ferramenta é a melhor ferramenta tecnológica? Ou seria outra? Eu acho que essa consciência só vem a partir também da alfabetização digital. Então, pode partir sim no governo, né, entender que a população precisa ali trabalhar suas habilidades digitais, mas também cabe uma própria reflexão das empresas, né? Então, assim, no meu contexto de mundo, quais são as ferramentas digitais que podem trazer um benefício de produtividade ou de melhoria aqui para o meu trabalho, para o meu colaborador, e a partir disso eu vou dar suporte para ele aprender aquelas ferramentas. E o que eu vejo é que a gente tem inteligência artificial, né? Quantidade de ferramentas existentes, mas o que eu vejo é que, tá faltando muitas vezes até o básico mesmo, né? Então, a utilização de ferramentas que já estão no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acaba não conseguindo interagir e trazer o resultado que ela poderia dar num trabalho feito. Então, acho que tá tendo essa... É a coisa avessa, né? Poxa, já estou querendo ir para um nível avançado, enquanto que ainda tem muita coisa básica que precisa ser construída. E engraçado que, às vezes, a gente precisa ser ensinado novamente a uma coisa que nem precisa da tecnologia, que é aprender a perguntar. Sim. Então, não adianta eu ter lá todos os meus colaboradores com acesso ao premium do ChatGPT, se eles não sabem perguntar. Fazer a pergunta certa. Então, hoje... E é ligar também na resposta, né? A gente vê aí os especialistas em prompts, né? Que exatamente vai ser a pessoa que vai saber perguntar para a inteligência artificial, para poder dar o melhor aproveitamento da inteligência artificial. E depois a pessoa precisa ver se aquela inteligência artificial teve a capacidade de responder aquilo que ela queria, inclusive, né, em termos de conferência de dados, de tudo, se aquilo ali faz sentido ou não faz, porque querendo ou não, uma tecnologia em evolução. Ela não está perfeita ainda. Então, a gente precisa ter tanta capacidade crítica
de ver o resultado do que foi construído, como ter a capacidade de perguntar. E é importante isso até para retroalimentar a própria inteligência artificial e para que ela vá melhorando ao longo do tempo, né? Então, acho que vai ser muito importante. Então, profissão interessante essa, viu? Analisar a inteligência artificial. Vamos lá, aí, uma profissão Bacana. boa, treinar as pessoas junto com filósofos a perguntar sobre a vida. Olha, os filósofos faz sentido. No mercado de trabalho interessantíssimo, dá capacitação para as pessoas de como elas podem perguntar coisas. Exato. É como pensar, né? Ajudar a pensar. Então, aí aqui a gente encerra esse segmento do carreiras e profissões. Eu acho que poderíamos falar muito mais sobre isso, mas não é o momento, não é o lugar, mas acho que ao longo do ano a gente pode ter essas discussões. E aí vamos para a última aposta, que é o último segmento, que é estilo de vida. Que agora é a hora da polêmica. E na estilo de vida a gente também vai ter a tendência e a contra-tendência. E o conflito geracional, que a gente já trouxe aqui em cima. A gente já falou de tendência lá mais para cima, quando falou lá das apostas de saúde. Falamos aqui do conflito geracional nessa parte de carreiras. E agora a gente vai trazendo um estilo de vida que também tem uma tendência contra tendência com conflitos geracionais. Então, o que é que nós temos de aposta aqui para esse ano? Lá, a gente vai falar sobre relacionamentos, né? E principalmente sobre os diferentes tipos de relacionamentos que estamos na fase de transição, de estados de relacionamentos, eu vou dar até o nome da tendência. Porque a gente tem relacionamentos sólidos, líquidos e agora gasosos. E a gente vai fazer uma introdução sobre isso. A gente vê uma geração millennial cansada, né? Então, pessoas que tiveram muitas vezes os casamentos, muitos passaram por processo de divórcio, né? Teve agora, principalmente na pandemia, teve muitos divórcios na geração millennial. Também os que eram solteiros, utilizando, né, muitos aplicativos de relacionamento, como o Tinder. E essas relações, elas foram ficando cada vez mais líquidas, né? Já vem Bauman lá há um tempo atrás, falando dessa liquidez dessas relações, dessa fluidez, sendo que isso começou a causar uma insatisfação nos millennials. Eles estão cansados desse troca-troca, eles estão buscando esse negócio em profundidade. Então, agora eles estão realmente voltando ali um pouco atrás, eles estão buscando realmente relacionamentos que eles possam ter experiências mais profundas, trocas mais profundas, voltar ali o namoro, né, a moda antiga. Muitas vezes pode se manter ainda no digital, mas talvez aplicativos com pessoas que estejam buscando um compromisso mais sério, como também fazendo eventos e iniciativas no físico. Então, o olhar no olho, você conhecer uma pessoa que nem aqueles encontros às cegas, né, que os amigos antes armavam pra gente. Vou apresentar fulaninho, apresentar ciclaninho. E aí eu acho que vai dar um bom casal. E muitas vezes deu vários casais, né? Geralmente as pessoas terminam se relacionando com um núcleo de amigos próximos. Isso é uma coisa natural. E trazendo para a linguagem atual também, tem alguns aplicativos lá de aprofundar o relacionamento, né? Que ajuda o casal a aprofundar o relacionamento. Exatamente. E a criar cada vez mais intimidade, que eu acho que é o lance da intimidade que fica um pouco de lado com esse salto tecnológico que tivemos recentemente. Então, é interessante porque dos milênios que estão casados ainda ou namorando num relacionamento sério, né? O Pinterest mesmo mostrou, né, um crescimento pelos jogos de intimidade. Então as pessoas estão buscando tanto os joguinhos aplicativos, como também os joguinhos de carta, que você vai perguntando coisas pro seu parceiro. E às vezes você nem acredita em coisas que ele responde. Poxa, eu nunca perguntei, estou há 10 anos ou mais com essa pessoa, e eu não sei isso sobre a vida dela, esse pensamento sobre a vida dela. Então, as pessoas realmente estão buscando mais esse sentimento de conexão, de aprofundamento. E essa é uma das tendências, né? Essa volta ao amor às antigas, né? Essa necessidade... Para os milênios. Isso, para os milênios. Vamos falar agora do outro lado, que é a geração Z. Então, essa necessidade de aprofundamento das relações. A volta para o amor sólido, se assim a gente pode falar. E sabe que a gente, por outro lado, tem a geração Z. Já a geração Z está na era da trocação, como diria também Dado Schneider, né? Que é estudioso aí da geração Z. Que é essa coisa muito rápida. Essa coisa de conhecer a pessoa, trombei e fui embora. E às vezes não é nem uma coisa da liquidez, né, que o William vivenciou. É o que agora a Sabina de Veik, né, se não me engano, pronuncia assim, que ela é curranta e futurista pioneira aqui no Brasil, que ela trouxe agora essa coisa do gasoso, né? Estamos nas relações gasosas. Que é exatamente aquela coisa, o gostinho que as pessoas estão sofrendo hoje, né? Exato. Eu conheci uma pessoa no outro dia, ela me deu um gosto, sumiu, desapareceu, virou um fantasma. Não sei nem se existe, se aquilo ali era real. Então, é uma coisa tão mais volátil do que a
esse relacionamento líquido. Então, a gente sai do estado do sólido para o líquido, né, que a geração milênio vivenciou, e agora para o gasoso, que a geração Z está vivenciando. Então, assim, a gente precisa prestar atenção que não é ou uma coisa ou outra, né? A gente está tendo gerações vivendo ao mesmo tempo, então é um i, né? Então, pode existir, sim, relações sólidas, existir relações líquidas, e pode sim existir as gasosas, que é essa coisa muito, muito rápida, fugaz, né? E isso abre também espaço para outras discussões e formatos de relacionamento, que também são polêmicos, que são os relacionamentos abertos, poliamor e coisas nesse sentido. Eu posso até ter ali o meu parceiro de anos, mas a gente tem uma abertura de trazer outras pessoas para uma relação. Então, isso tem sido também uma coisa... Uma quebra de tabu. Uma quebra de tabus, né? Porque a gente vive ainda numa sociedade conservadora, né? Isso é um fato e, assim, existem vários formatos, né? Eles só estão escondidos. Então, a gente precisa começar a ver as coisas que estão emergindo. Isso é um assunto polêmico, muitas vezes, né? Nem todo mundo encara isso com facilidade. Mas é compreender que a gente vive numa sociedade diversa, né? Com comportamentos diversos, necessidades diversas. Mas um ponto só que eu gostaria de chamar a atenção com relação à geração Z é que, apesar dessa coisa de dizer, eu não quero me relacionar, né? A prioridade da geração Z, inclusive, é a carreira esse ano, desenvolvimento de habilidades. Então, para 2024 é isso que eles querem. É a geração que mais se sente sozinha. Então, assim, é um contraponto que a gente precisa também refletir, né? Ou seja, tem essa tendência de se comportar de forma rápida, fugaz, volátil, mas ao mesmo tempo vem a solidão por causa desse comportamento. Por conta do comportamento. E, assim, tem várias coisas, né? Que é individualidade, são coisas comportamentais que estão crescendo, esse isolacionismo, essa coisa eles vivem na rede social, mas não vivem tanto no mundo físico. Que às vezes as relações do que está no social, na rede social é tão lindo, né? O contato presencial às vezes não é essa coisa existe, toda. né? Às vezes não existe até, às vezes você está só no digital. E realiza aquele momento ali, né? Então, a gente precisa, assim, compreender que realmente tem essa diversidade, gerações pensam diferente, mas pode ser que um Gen Z queira um relacionamento sério, como pode ser que um millennial queira viver ali na relação gasosa, e as pessoas estão experimentando, né? Então, uma coisa só que é interessante a gente observar, que isso vai sim para os relacionamentos pessoais, mas isso também se reflete em relacionamento de amizade, né? Se reflete em relacionamentos empresariais. Então, é importante a gente perceber esse contexto e essa coisa que o pessoal está falando até, qual é a amizade que eu preciso gastar pouca energia e qual é a amizade que eu preciso gastar muita energia, né? Saiu muito essas publicações aí umas 2 semanas atrás, uma semana atrás, falando sobre isso. Então, isso também se reflete, né? Esses estados sólidos de relacionamentos, ou líquidos ou gasosos, se reflete também em outros locais e relações da sociedade. Eu acho que a gente encerra por aqui, a gente vai recapitular nossas apostas, certo? Então, assim, segmento de beleza, a nossa aposta é Neuroglow, a gente já explicou. Nos de saúde, a gente trouxe tendência contra tendência, a guerra à obesidade, né? A trilha do Ozempic aí, e os seus derivados de a beleza natural, ou a neutralidade corporal. Dentro da moda, a gente falou sobre craft core, adorei esse nome, e dos produtos sustentáveis, e produtos sustentáveis cada vez mais elaborados, né? Tipo jeans. No turismo e hospitalidade, tivemos as viagens transformadoras, que também traz o turismo de base comunitária, e o turismo em tela, que é cada vez mais o mercado audiovisual e dos TikTokers da vida e das redes sociais da vida, Cinematográfico de séries, influenciando nas escolhas turísticas. Carreiras e profissão. Aí veio essa discussão gigante que a gente teve dos neném, mais a descentralização do trabalho, mais a alfabetização digital para o trabalho. Foi uma discussão mais longa que a gente teve aqui. E a última, que é o estilo de vida, que foi o que a gente acabou de falar, que é a era da trocação versus a busca por aprofundar relacionamentos mais aprofundados. Encerramos. E aí eu só deixo pro empresário, né, que tá ouvindo, e compreender que ele pode se encaixar nessas diversas tendências, né? E outras. E depois e outras também. E o importante, né? Sempre como é que eu posso aproveitar isso e
aumentar minha receita, atrair novos públicos, compreender como eu posso contextualizar meu negócio para cada um deles. E aí vai nos diversos âmbitos, né? Não tem uma coisa específica. Todos os âmbitos eles podem aproveitar disso tudo que está acontecendo, desses novos comportamentos, e se antecipar aos concorrentes, que é o que todo mundo deseja na vida, né?